Olá, eu sou a Misana Fonseca, eu trabalho aqui na Maple Bear, dando aula de História, Political Science, World Issues, Media Studies and Journalism. Vim aqui falar um pouquinho sobre educação antirracista para vocês. Eu sou formada em História, com mestrado em História Social, e especificamente sobre as relações étnicas e raciais do Brasil, formação de identidade brasileira e museologia. Então, nesse assunto de hoje, eu gostaria de contar um pouco o que é educação antirracista e como a gente trabalha na escola esses temas. Primeiramente, é importante entender que a educação antirracista não se trata apenas de falar sobre o racismo exatamente, né? Ou sobre tratar temas históricos relacionados à África ou à população afro-brasileira, indígena ou qualquer outros grupos minoritários politicamente. A educação antirracista, ela é mais do que isso. Ela é isso também, mas ela vai muito além. Ela tem a ver com um processo de democratização do acesso ao conhecimento e à produção do conhecimento. Com isso eu quero dizer que a educação antirracista, ela foca em valorizar diferentes produções de conhecimento feitas por diferentes povos do mundo. Então, temos alguns conceitos importantes para a gente salientar nesse tema. Vamos falar aqui sobre diversidade epistemológica, protagonismo da autoria de quem tem o direito de ser protagonista em determinados temas e a decolonização do pensamento. Para a gente entender o que é isso, eu vou começar explicando o que é um pensamento decolonial. Gostaria de citar aqui alguns especialistas no tema para tentar ficar mais claro o que a gente quer dizer com isso. O pensamento decolonial objetiva problematizar a manutenção das condições colonizadas da epistemologia. Para quem não sabe, epistemologia é o próprio conhecimento, buscando a emancipação absoluta de todos os tipos de opressão e dominação ao articular a interdisciplinariedade de culturas, política e economia. O que acontece? Por muitos anos, a produção acadêmica, científica, que ocorria nas universidades e, consequentemente, era transferida a partir de um processo de transposição didática para as escolas, era eurocêntrica. Isso quer dizer, todo conhecimento que era estudado na escola, não só na área de história, geografia, mas também ciências naturais, ciências exatas, tinham relação com a produção científica europeia. O que é muito importante, a gente não pode negar a contribuição europeia para o desenvolvimento do conhecimento da própria humanidade. No entanto, com o processo de colonização, os países que foram colonizados, como o nosso próprio país, o Brasil, acaba se tornando refém desse tipo de pensamento, sempre se referindo, sempre estudando e valorizando o conhecimento produzido pela Europa, sem dar conta ou sem valorizar as próprias leituras de mundo, narrativas e produções intelectuais dos nossos próprios habitantes e de outras comunidades, etnias e nações ao redor do mundo. Nesse sentido, fazendo uma outra citação, a decolonialidade epistêmica significa, entre outras coisas, aprender a desaprender. Desaprender a universalidade do conhecimento científico da cultura europeia, do desenvolvimento linear e unidirecional da humanidade e reaprender o papel epistêmico dos conhecimentos subalternos e ancestrais, que são subjugados juntamente com a população constituída por indígenas, negros, quilombolas, mulheres e outros grupos que passaram por um processo de opressão. Em outras palavras, o fato do Brasil ter se tornado independente não significou a independência do próprio pensamento. As estruturas coloniais que nos oprimiam durante o processo de colonização permanecem a nível de pensamento e cultura. Muitas vezes, quando a gente vai buscar uma referência para falar dos grandes eventos históricos, por exemplo, a gente busca referência de eventos europeus. A própria linha do tempo que a maioria das pessoas teve contato ao estudar história elenca como grandes marcos da história da humanidade acontecimentos europeus. Afinal, se você lembra, o que marca a diferença, a mudança entre a história moderna para o início da história contemporânea é a Revolução Francesa. Mas qual a importância da Revolução Francesa para uma comunidade de outro continente, uma comunidade indígena da Austrália, por exemplo?
E é nesse sentido que a educação antirracista vem. Ela busca ampliar a visão e a produção do conhecimento, valorizando outras narrativas de mundo, outras visões. E é importante salientar que esse processo não se deve ocorrer somente na área de história, mas deve possivelmente e consideravelmente abarcar diversas áreas. Afinal, todos esses povos indígenas, africanos, asiáticos, europeus com certeza, os povos nativos americanos, enfim, todos esses povos foram capazes e são capazes de produzir conhecimento em qualquer área. A gente pode dar como exemplo a invenção do cardiopad, feito por um camaronês africano, certo, de Camarões, Arthur Zhang, que fez um dispositivo capaz de monitorar o coração das pessoas, evitando ataques de coração ou outros problemas, detectando esses problemas cardíacos antes mesmo deles ocorrerem. Existe também, por exemplo, uma enciclopédia de saberes medicinais de uma comunidade indígena no Brasil chamada Matses. Populações indígenas produzindo conhecimento médico, muito importante para toda a humanidade, não só para os povos indígenas. Quando tratamos de literatura, ou textos de caráter social, temos diversos nomes que a gente pode abarcar para além dos nomes europeus. Recentemente, a autora Chimamanda Adichie, afro-americana, lançou diversos livros, como, por exemplo, Americaná, que é um livro que fala um pouco da história de mulheres afro-americanas nos Estados Unidos. Na educação infantil, a gente pode tratar, por exemplo, brincadeiras indígenas, contos africanos, no momento de compartilhar uma história com os alunos. Então, a educação antirracista não é somente falar sobre a história destes povos, que também deve ser feito, mas trazer a produção destes povos no nosso dia a dia. Se vai falar sobre matemática, trazer a contribuição na área de matemática de povos indígenas, africanos, asiáticos, enfim, quaisquer etnias que possam ter contribuído para a humanidade e não só focar no pensamento europeu, porque o fato de sermos independentes não significou uma independência do pensamento. E por isso o termo decolonial não é só descolonizar, ou seja, não é só deixar de ser uma colônia da Europa, mas sim criar uma autonomia de pensamento capaz de realmente tornar a sociedade igualitária, inclusive do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista do conhecimento. Na escola, a gente tem a garantia legal da inserção desses conteúdos e habilidades e competências dentro do currículo. Estou falando da Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que garantem e obrigam o ensino de história da África e afro-brasileira, e a segunda lei sobre o ensino de história indígena nas escolas do país. Só que, novamente, é importante salientar, isso não é trabalho apenas da disciplina de história. Isso deve ser inserido em todas as disciplinas. O conteúdo, a valorização da produção do conhecimento africano, afro-brasileiro, indígena e de vários outros povos deve ser feito em todas as áreas do conhecimento. Então, cabe ao professor buscar referências que saem do básico do eurocêntrico. Não é com isso desprezar o que foi feito pela Europa. Afinal, muito do que a gente tem na nossa história vem da contribuição europeia, mas implementar, adicionar referências não europeias, não eurocêntricas. E é importante entender que esse processo, o envolvimento da sociedade deve ser total. Não o tratar sobre o racismo, o combate ao racismo, a educação antirracista, não deve ser uma responsabilidade somente das pessoas pertencentes aos grupos minoritários, ou seja, somente professor negro deve tratar isso, somente professores indígenas devem tratar isso. Pelo contrário, a superação do racismo, ela envolve a conscientização do próprio opressor. Se existe racismo, é porque alguém está sendo oprimido e alguém está oprimindo. Se só o oprimido fala sobre o assunto, a gente não consegue mudar a sociedade. É importante que
as pessoas que pertencem às classes ou grupos sociais que herdaram historicamente privilégios possam refletir sobre esses privilégios, refletir sobre sua posição social e sobre a sua responsabilidade social em buscar mudanças para que este processo de fato ocorra e que estes privilégios de uma classe única se tornem direitos de todos e não apenas de um grupo social. E é muito importante que a gente faça uma distinção aqui entre culpa e responsabilidade. As pessoas que nascem em classes ou grupos sociais que herdam privilégios historicamente não têm culpa de estarem nessa posição. Muita gente às vezes fala, mas eu não tenho culpa de ser branca, eu não escravizei ninguém está falando isso. O importante é entender que determinadas posições sociais são herdadas, esses privilégios são herdados historicamente. E cabe a nós fazermos um esforço para que todos possam usufruir das mesmas condições que hoje apenas alguns grupos usufruem. Por isso a educação antirracista é tão importante. A educação antirracista ela tem a ver com a valorização do conhecimento. Não é só fazer um capítulo sobre a história da África no livro de história, não é só levar os alunos para visitar um museu indígena. A educação antirracista ela tem que acontecer de forma sistemática e consistente em todas as disciplinas, para que o pensamento colonial se torne um pensamento decolonial, ou seja, a mudança de mentalidade ocorra para que a gente consiga dar o mesmo valor para uma produção científica europeia, uma invenção científica europeia, assim como uma produção científica africana. É muito comum, vocês possivelmente já devem ter tido contato com documentários de alguns canais de TV que falam que as pirâmides do Egito, por exemplo, teriam sido construídas por alienígenas. Por que essa teoria? Somente os europeus são capazes de construir grandes prédios ou grandes monumentos, né? No caso das pirâmides, são tumbas. Por que os africanos, afinal, estamos falando do Egito e o Egito pertence à África, por que os africanos não seriam eles próprios capazes de construir tais construções, né? Tais edifícios? Porque isso é um pensamento colonial, um pensamento de que eles não são capazes, somente os europeus são. Então, conseguir valorizar os grandes feitos destes povos e mostrar para os nossos alunos de forma colaborativa, né, uma construção conjunta do conhecimento de que estes povos são tão capazes como quaisquer outros, e se a gente não os conhece da melhor forma, é justamente por um processo de pensamento colonizante e colonial, a gente tem que mudar isso. Então, a gente precisa buscar cada vez mais inserir nas nossas disciplinas de educação física, história, geografia, passando por matemática, física, referências não eurocêntricas. Não é deixar de falar de história da Grécia, mas é falar também da história dos reinos africanos antigos. Falar do Mali, falar do Egito, certo? Falar do Sudão. Não é só falar da chegada dos portugueses no Brasil, e chamar isso de descobrimento, né? O que é, na verdade, um processo de invasão. Afinal, o Brasil era totalmente ocupado por povos indígenas. É contar a história do Brasil também da perspectiva indígena. E, para isso, é muito importante buscar referências destes próprios povos. Não evitar, podemos falar sobre o assunto, mas deixar... dar espaço para que essas pessoas também contem suas próprias histórias. Então, a referência bibliográfica, o preparo acadêmico, a busca do conhecimento por outras referências não eurocêntricas é muito importante. E eu deixo aqui algumas sugestões de leitura. De Jamila Ribeiro, com o Pequeno Manual Antirracista, que é um livro muito curtinho, muito fácil de ser lido por qualquer pessoa, com conhecimento ou não na área. Ela consegue escrever indo bem ao assunto sobre como evitar práticas racistas no nosso dia a dia, porque existe um racismo direto, o racismo daquele que é declarado, e existe um racismo que a gente não percebe
quer dizer, que o opressor não percebe que está fazendo, porque o oprimido normalmente sente que é um racismo estrutural, que nega as possibilidades de acesso às classes que foram marginalizadas historicamente, valoriza somente uma visão elitista, branca, heteronormativa, europeia, e acaba renegando essas pessoas a um ostracismo, a um silêncio. Isso tem um nome também, isso se chama epistemicídio, quando as pessoas desses grupos subalternos criam teorias, criam contribuições relevantes para o conhecimento humano, mas isso é atribuído aos europeus, ou no caso das pirâmides do Egito, aos alienígenas. Outro livro muito importante é do Ailton Krenak, líder indígena, escritor, professor, que fala sobre, que o nome do livro é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que fala como a colonização e o pensamento colonial impactam as referências sobre a sociedade indígena e a própria inserção da sociedade indígena, decolonialidade, pensamento afrodiaspórico, dos organizadores Joás Costa, Nelson Maldonado e Ramon Grossfogel, que trata de forma mais acadêmica o que é decolonialidade, a importância de buscar um pensamento mais múltiplo e diverso do ponto de vista do conhecimento. Aníbal Quijano, que é um estudioso peruano que escreve Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e Ciências Sociais, Perspectivas Latino-Americanas, porque falar da perspectiva latina também é uma forma de contribuir para o pensamento decolonial. Afinal, a América Latina foi colônia e sofreu muito com esse epistemicídio, essa violência não só física, mas também de opressão de pensamento. Existe um canal muito interessante no YouTube chamado Casa do Saber, que traz especialistas para discutir assuntos como esse. E no tema de decolonialidade, a gente tem a Suzy Pisa, professora de filosofia, que trabalha um pouco a importância de decolonizar o pensamento. E um livro especificamente importante sobre educação antirracista, da Bárbara Pinheiro, escritora negra, que é Como Ser um Educador Antirracista para Familiares e Professores. Então, aqui é interessante que ela já traz a ideia de educação não como algo relativo somente à escola, mas sim como algo que envolve toda a comunidade escolar, incluindo os familiares. Então, a educação antirracista ela também não pode se encerrar dentro da sala de aula. Ela tem que passar os muros da sala de aula, envolver a própria estrutura da escola com relação aos funcionários, quem se contrata, as políticas de respeito e de denúncias de casos racistas dentro da escola e também a família, porque também não adianta o aluno aqui fazer discussões profundas a respeito, buscar construir um conhecimento mais múltiplo e que valorize diferentes atores sociais e chegar em casa ser submetido a reproduções de racismos velados continuamente. Então, a família é importante que a família também se junte a essa luta e consiga participar da nossa discussão. A escola aqui tem feito diversos eventos convidando a comunidade escolar, pais, funcionários para discutir o tema e assim fortalecer a luta antirracista, de modo que a gente chegue a uma sociedade mais justa, mais igualitária possível. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a amplitude do que é o conceito de educação antirracista e que possam se envolver mais nessas práticas. Acompanhem também os próximos webinars que a escola está promovendo para também conseguir adquirir mais conhecimento e auxiliar o seu filho no processo de aprendizagem dele.